E aí, pessoas, estamos de volta e vamos lá começar a falar sobre os primeiros capítulos de David Copperfield. Então, né, gente, como vocês sabem, né, vocês que estão acompanhando a leitura conjunta, hoje é o primeiro vídeo mesmo, assim, que a gente vai falar sobre os capítulos, né, e os capítulos de hoje são os 7 primeiros capítulos do livro e, enfim, dessa semana agora, que tá entrando, no caso, a partir de hoje, sábado, nós iremos ler do capítulo 8 ao 14, né, porque aí sábado que vem eu venho falar do 8 ao 14, enfim, eu vou deixar aí embaixo na descrição tudo anotadinho direitinho como é, enfim. Então vamos lá, né? Antes de começar a falar sobre os capítulos, eu só queria dizer que eu achei o prólogo muito fofinho. É que Dickens, ele diz que as obras dele são como uma família, né? De todas as obras dele, David Copperfield é o filho preferido, então é muito fofinho o jeito como ele fala das obras dele. Se bem que, assim, não é fofinho pais terem preferência, mas é fofinho o jeito que ele fala. Vamos lá, né? No primeiro capítulo aqui tem uma coisa que eu achei muito interessante já no início, que é a mulher que fala pra ele, né, que dada a hora e o dia em que ele nasceu, ele tá destinado a ser infeliz. Então aí você já fica, como será que vai ser essa vida dele? Vamos descobrir aqui no livro, né? Isso já atiçou minha curiosidade, assim, de um jeito. Eu já sei bastante coisa sobre o livro, mas mesmo assim isso já fica, uou! Aí tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, que eu não fazia ideia que se fazia isso, que quando o bebê nascia envolvido na membrana amniótica, né, as pessoas vendiam pra quem comprar ter um sinal de boa sorte, ou seja, quem comprasse isso, quem tivesse isso em sua posse, não morreria afogado. Eu achei isso muito bizarro, assim, muito engraçado. E, enfim, e aí ele começa a contar aqui um pouco sobre quem comprou a membrana dele, né? E aí eu acho muito engraçado que ele começa a contar a história, não sei o quê. E aí, quando ele tá terminando de contar essa história, aí tem uma frase aqui da mulher que ela fala, não vamos devagar. E aí ele, pra não devagar, eu próprio, neste momento, voltemos ao meu nascimento. Eu achei isso engraçado, eu não sei porquê. Acho que talvez porque eu estivesse pensando, será que ele vai devagar aí nessa história? E quando eu tava pensando nisso, ele, opa, não, voltemos ao assunto, eu não vou ficar divagando aqui. Como o título já diz, né, que o título do capítulo é Nasce, aqui a gente vai entender o nascimento dele, né? E aí, enfim, eu achei muito interessante ver as circunstâncias do nascimento dele. E aí tem a tia dele que chega e tem um papel fundamental ali no nascimento dele, né? E ela é uma pessoa muito exótica, assim, e ela parece ser legal, mas ao mesmo tempo não, ela é meio louca. Enfim, foi uma coisa que eu ri bastante, assim, com ele falando sobre ela, assim, e ela conversando com o médico, aquela parte que ela fica tirando negócio da orelha. Pra poder escutar o médico, enfim, sabe-se lá por que ela tá com aquele negócio, o algodão na orelha, sei lá. Eu achei muito engraçado, assim. E aí depois eu achei isso legal, porque depois do nascimento a gente vê ele contando pra gente da infância dele, né, como ele via as coisas com os olhos de criança dele, mas ao mesmo tempo eu acho interessante que às vezes ele fala, mas aí depois eu parei pra pensar que tal coisa, não necessariamente nesse capítulo, mas eu lembro que em algum capítulo ele fala, depois de muitos anos, quando adulto, eu parei para pensar se... Eu gostei muito, eu já fiquei, eu estava pensando nisso, que foi quando... Depois que ele conta mais ou menos como é o dia a dia dele com a mãe, com a babá dele, né, enfim, um menino super feliz e tudo e tal. Ele tá um dia sozinho, né, naquela hora que ele tá sozinho com a babá, e aí ele começa a perguntar se as pessoas podem se casar de novo, né, depois que, sei lá, ou o marido ou a mulher morrem. E aí a menina fica, por que você tá perguntando isso? E eu já fiquei, você tá entendendo que sua mãe tá com um pretendente? Porque é muito óbvio, né? A mãe dele sai de noite, assim, e o menino não pode ir com ela, sei lá. Você já entende que ela tá vendo algum cara aí, enfim. E aí eu acho que no fundo o menino sabia disso, sabe? Embora ele não soubesse, ele sabia, eu não sei explicar. Mas enfim, eu achei bem interessante essa pergunta, assim, porque exatamente na hora em que a gente tá pensando, pelo menos na hora que eu tava pensando enquanto eu tava lendo, que ela tava lá com o cara e, enfim, já foi me dando uma aflição porque, sei lá, né? Vai que o cara chega pra estragar tudo, que a gente sabe que chega.
E aí, ainda nesse capítulo, a gente conhece esse cara e a gente descobre que ele é muito cruel, porque, não, nossa, eu achei muito cruel aquela brincadeira que ele faz com ele. O cara, né, o pretendente da mãe dele, leva ele pra passear e ele faz um trocadilho com os amigos dele, com o nome de Copperfield, né? E aí o menino fica repetindo coisas, achando que não tá falando dele. Eu achei isso muito cruel. Não se faz isso com a criança, meu querido. Que tipo de pessoa é você pra tirar onda com criança? Que tipo de amigos são esses que não falam, ei filho, não tira onda da criança, não? Enfim, e aí isso já dá um gostinho pra você do que vem em seguida, né? E eu já antipatizei com esse homem. Não quero saber dele. E também, assim, Copperfield, ele já desde o início, quando ele conhece o cara, ele já fica super. Você aí, não tô gostando muito de você. Talvez só pelo ciúme da mãe, mas eu não sei. Talvez eu seja muito supersticiosa, mas eu acredito que crianças têm um nono sentido, assim. E aí, depois que ele conhece esse cara, ele vai, a empregada, a babá, né, chega e, você gostaria de passar um tempo com a minha família? E aí, nesse momento, eu já fiquei, por que que ele vai passar um tempo com a tua família? Eu tô entendendo o que vai acontecer nesse tempo que ele vai passar longe da tua família, né? A mulher vai casar com aquele cara miserável. O que é que ela viu naquele miserável? E aí, enfim, o menino acaba indo, né? Afinal de contas, como é que ele ia imaginar o que poderia acontecer ou mudar, enfim. E ele vai, e eu achei muito fofinho ele achando a simplicidade tão incrível, assim, morar dentro do barco. A pessoa, eles provavelmente, na família da babá, mora num barco, provavelmente porque não tem dinheiro pra construir uma casa, né? Então é muito fofinho ele entrando no barco e, ai, nossa, olha que coisa incrível, que lindo. E enfim, eu achei muito fofo e ele se dando bem com todo mundo, assim, é uma pessoa simples, né? Até porque ele não é necessariamente, eu não sei se ele é necessariamente muito rico, né? Ele tem uma boa condição financeira, mas não sei se é exatamente riquíssimo. Enfim, e aí ele vai se dar bem com todo mundo, eu acho muito legal. A gente descobre que o irmão da babá é uma pessoa bem bacana, porque ele adota 2 órfãos, ele também dá uma casa para uma viúva que não tem onde ficar. Enfim, são pessoas simples, mas com um coração gigante, e eu achei muito fofinho. E é interessante, né? Até porque aqui na contracapa do livro a gente já vê que Dickens ele trouxe uma realidade, trouxe mais protagonismo para as pessoas mais pobres, né? Então, que isso não era tão comum na época, pelo menos é o que tem dizendo aqui. Então, isso também já é uma coisa bem interessante, né? Esse capítulo já mostra isso. E outra coisa também depois, que enfim, eu vou deixar pra ir falando na ordem cronológica pra não me perder. E aí, enfim, né? E aí quando ele chega em casa, que ele não vê a mãe, você já vê que a merda aconteceu. E aí eu já fui ficando aflita, velho. Eu já fui tipo, ai meu Deus do céu, será que ele vai ser expulso de casa? Eu não sei, eu estou com medo pelo menino. A babá também, pelo amor de Deus, por que ela não falou isso antes? Deixa pra falar pro menino na hora que ele chega em casa. Ou seja, o choque é gigante. E a mãe também, pelo amor de Deus, minha filha, por que você não vai lá conversar com seu filho? Explicar, oi, você vai ter um novo papai e tal. Tudo bem que não é um papai bom, mas pelo menos você poderia ter dito pro menino se preparar psicologicamente, né? E aí você já vê aquele contraste, né, entre a vida que ele tinha antes e a vida com o cara lá, o padrasto dele, né? O desamparo, ele chega lá, a mãe dele não dá um abraço nele, ele tá em um quarto novo, porque ele não pode mais dormir no quarto antigo dele. E aí, assim que ele chega e que ele vai falar com a mãe pela primeira vez, você vê como o padrasto dele já manipula um pouco a mãe, já dá indícios de ser abusivo. Então ele já dá aquela pitadinha de, olha aqui, gente, o que vai acontecer. Aí no decorrer do 4º capítulo, né, que chega a irmã do padrasto também, a gente vai descobrindo o quanto ele é cruel, o quanto ele manipula, o quanto ele é abusivo e... Nossa senhora, eu só queria entrar no livro e tirar o menino daquela situação, porque o bichinho, ele não sabia o que fazer. E ainda tem aqui uma coisa que é um assunto até hoje, né, porque parece que até hoje as pessoas não entenderam, que é culpar a vítima.
porque é naquela hora que o cara, ele pega Copperfield pra bater nele, Copperfield pra se defender morde o cara pra conseguir sair, e aí, ai não, porque o menino mordeu ele, eu não sabia que ele tinha tanto ódio dentro de si, né? Foi essa conversa que rolou dentro da casa, né, entre o padrasto e a irmã, e a mãe, ai pois é, não sei o que, estou muito decepcionada porque ele machucou alguém que eu amo. E aí eu acho muito interessante como a gente vê, porque a gente teve aquela rotina dele, né, com a mãe, com a babá, e agora a gente vê a rotina dele com esses dois irmãos cruéis, né, na casa dele. A educação, como era cruel, como fazia o menino se sentir burro, dava assuntos que era muito além do que ele já tinha aprendido, ou seja, ele não conseguia resolver as questões, e aí ia ficando desestimulado, né? E os castigos iam ficando cada vez piores. E aí no meio disso tudo, a mãe dele ficava muito imparcial, né? Ela não conseguia falar nada, tinha medo de falar. E eu acho muito interessante como ele já conseguia perceber isso desde pequeno, claro, porque crianças percebem tudo, gente. A gente pensa que não, mas elas percebem tudo. E eu acho muito bacana como ele traz isso aqui no livro. E ele mostra como o Copperfield tá vendo o que tá acontecendo com a mãe, como ela tá sendo manipulada. Então, enfim, o jovem Copperfield já percebe isso, né, de início, e eu acho muito interessante que ele fala aqui, que o padrasto dele, né, vive dizendo pra mãe dele ser firme, né, com o menino. Não pode ser muito, ou seja, ser firme pra ele é não dar amor, carinho, né? E aí é exatamente o que ele fala aqui. Ele fala que firmeza, no meu entender, era a grande qualidade primordial para o senhor e a senhorita Murdstone, espero estar pronunciando correto. Qualquer que tivesse sido a expressão de minha compreensão disso naquela época, se consultado, eu diria ter compreendido claramente, à minha maneira, que se tratava de outro nome para a tirania. Foi um capítulo assim que me deixou muito aflita. E aí, daí, ele é jogado pra fora de casa, eu acho que já no 5º capítulo, que é porque vai pra um colégio interno. Não, e assim, essa coisa de vai pra fora pra estudar, pra se tornar uma pessoa melhor. Porque assim, detalhe, né? Ele tava em cárcere privado, que ele tava dentro do quarto preso o dia todo, saía só um pouquinho pra respirar. Enfim, não, vai estudar agora. Enfim, por um lado eu até pensei, meu Deus, pode até ser melhor, porque, sei lá, né? Fica longe do cara pelo menos, a escola pode ser severa, mas eu não sei se vai ser tão ruim quanto isso, mas enfim, né? Ele é mandado pra um colégio muito longe de casa, aí você já vê como o padrasto tá querendo se livrar dele. Nessa viagem até lá, né, ele para pra comer em um lugar que tem um garçom que começa a comer a comida dele e não, sério, eu pensei que fosse uma obra, assim, do padrasto dele, porque o cara come tudo, o menino não come absolutamente nada. E o menino ainda tem que dar um dinheirinho pra ele, eu fico, meu Deus do céu, coitado do menino, a criança é muito inocente, viu? Enfim, ele chega lá no local que ele tem que estar e o professor vai buscar ele, e aí ele para pra comer alguma coisa porque ele tá morrendo de fome. E a gente não sabe exatamente o que é isso, né? A gente vai descobrir depois. E aí, tem uma parte que eu ri, que foi a parte da flauta, quando o professor começa a tocar flauta e ele fala que ele toca terrivelmente. Eu achei tão engraçado, assim, eu adoro essas tiradinhas pequenas, assim, que talvez nem tenham a intenção de ser engraçadas, simplesmente são. Eu adoro, e esse livro tá cheio delas. E aí, enfim, né, ele chega na escola. E aí ele descobre que os alunos estão de férias e que, enfim, é um castigo pra ele. Aí você já fica, caramba, velho. Gente, eu não sei, mas eu tenho a impressão que o livro todo vai ser assim. Vai ser merda atrás de merda pra esse menino. E que toda vez eu vou ficar... E aí ele recebe a plaquinha dele, né, escrito atrás, cuidado, ele morde. Não, as pessoas não tinham limite, né? Não tem hoje quem dirá naquela época. E aí quando voltam os colegas, eu achei impressionante, assim, porque ele fala uma coisa tipo, foi ruim, mas foi melhor do que eu imaginava. Ou seja, foi traumático, mas pelo menos não foi pior. Mas pelo menos ele achou alguém que foi simpático com ele, assim que a pessoa chegou, né, que eu nem lembro mais o nome do menino. E o cara mais velho, né, que acabou ficando meu amigo dele, ele parece simpático. Mas aí, uma coisa que esse menino faz, que eu já vejo que ele pode não ser boa peça, foi quando ele pediu dinheiro de Copperfield. Ele chegou e, você quer que eu cuide do dinheiro pra você? E Copperfield, coitado, uma criança, né? O outro menino, 6 anos mais velho que ele, eu acho. Ele vai dar o dinheiro e, é muito gentil da sua parte. Aí o menino já fica,
mas você vai querer comprar tal coisa, né? E tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. E aí eu fiquei, meu filho, ele está roubando seu dinheiro, para, não deixa. E aí já, depois que a gente tem essa apresentação, eu acho legal isso, é que ele, do início do livro, ele diz, olha, eu nasci assim, que é importante pra gente a gente saber, né? E eu tenho certeza que vai ter mais importância ao decorrer do livro, como ele nasceu. E aí, depois a gente tem uma introdução de como é a vida dele com a mãe, com a babá e como ele era feliz. Aí depois o padrasto vai chegando de pouquinho e o clima vai mudando. E aí do nada, pum, ele tem um intervalo ali, que é o tempo que ele passa na casa da babá. E aí do nada ele volta e tá tudo mudado. Ou seja, a gente vê esse contraste. E aí ele, pum, outro intervalo e ele tá lá no colégio interno dele e a gente não sabe exatamente como vai ser e você fica naquela expectativa, né, porque os colegas ainda não chegaram. E quando chegam os colegas e o diretor e você descobre como o diretor é cruel e os castigos que ele faz com as crianças e que ele bate nas crianças, você fica, meu Deus do céu. E aí tem aquela conversa dele, de Copperfield com o diretor, e o diretor falando, eu conheço o seu padrasto. Eu fiquei, ai meu Deus, coitado de Copperfield. E é engraçado como altas vezes eu tô pensando, quando eu leio alguma coisa, quando eu tô lendo o livro, eu paro pra pensar, tal coisa, e aí eu volto a ler e ele fala mais ou menos isso, né? Tipo, ele falando da crueldade dos educadores, não sei o que, e eu pensando, velho, como é que alguém pode pensar que isso realmente vai ser bom pra alguém, que um ser humano vai crescer e ser uma pessoa boa, sabe? Porque ou esses meninos vão crescer e se tornarem abusivos como os educadores foram com eles, ou eles vão ser pessoas que não conseguem ter uma vida normal, vão ficar completamente traumatizadas, assim, e ser completamente submissas, né? Que é isso que os educadores querem, e eu acho bizarro, porque eles querem que elas sejam submissas a eles, mas só a eles, porque no final das contas eles querem que aqueles meninos se tornem grandes homens, e, enfim, é meio conflitante. E aí, enfim, quando eu tava pensando nisso, ele fala, né, como muitos dos jovens se perderam, né, depois dessa educação. E aí também a gente tem, no 7º capítulo, né, a gente descobre como aquele amiguinho mais velho dele, né, como ele é uma pessoa cruel, e que pra mim não foi surpresa nenhuma, eu já estava esperando isso, ó. Ele causa a demissão de um professor, né, aquele filho da mãe é completamente desrespeitoso com o cara, tira onda com a mãe dele que vive num asilo, e o cara é demitido porque a mãe vive num asilo, e é surreal como as coisas funcionavam naquela época e de pensar que funcionam assim até hoje, né, praticamente. É engraçado porque Copperfield, ele tem uma admiração, assim, por esse menino surreal, e é um menino completamente cruel, e você fica, o que Copperfield vê nesse menino? E talvez seja porque esse menino tem a coragem que Copperfield não tem de falar algumas coisas, de fazer certas coisas, né? Mas enfim, eu achei interessantíssimo esses 7 primeiros capítulos. Eu tô muito ansiosa pra ler o livro todo de uma vez. Eu achei muito legal que ele dá essa introduçãozinha de como ele era antes e gradualmente as coisas vão mudando. Enfim, ele apresenta as coisas pra gente antes de desenvolvê-las, mas sem ser prolixo, que é uma coisa que eu tô adorando. O livro, por ser desse tamanho, você dá um medo, né? Você pensa que ele pode ser prolixo, mas ele não é nada prolixo, ele é bem objetivo. Enfim, né, gente? Não preciso nem dizer que eu já simpatizei completamente com David Copperfield, né? Porque, assim, coitado, só uma criança e já tá sofrendo tanto. E eu só quero ver como é que vai ser a volta dele pra casa, né? Porque no final do 7º capítulo é o final do ano letivo, né? E eles vão pra casa de férias e eu tô curiosíssima pra ver como é que vai ser esse reencontro dele com o padrasto e a mãe. Então é isso, gente. Eu tô gostando muito da leitura, eu gostei muito dessas coisinhas pequenas. Eu não sei se eu fiz direito um livro de leitura conjunta, mas... enfim, foi basicamente pra falar o que a gente viu nesses 7 capítulos, o que é que eu tô achando, né, por enquanto, de cada personagem, de cada coisa. Talvez as coisas fiquem um pouquinho mais interessantes ou complexas, sei lá, de se falar com o decorrer da leitura, porque aí a gente vai estar juntando informações que vieram ao decorrer do livro. Enfim, é a primeira vez que eu tô fazendo uma leitura conjunta, então eu não tenho certeza se eu tô fazendo muito certo, assim, né? E também eu não sou nenhuma crítica literária pra desconstruir o texto todo aqui,
Mas enfim, eu espero que esse seja um espaço pra gente colocar aí embaixo nos comentários o que cada um tá achando. Então comentem aí embaixo o que é que vocês acharam desses 7 primeiros capítulos. E só lembrando, sábado que vem será o vídeo sobre os capítulos, no caso, do 8 ao 14. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de comentar aí embaixo o que é que vocês acharam desses 7 primeiros capítulos, pra gente ir conversando e ver o que é que a gente vai achando. E é isso aí. Um beijão e vejo vocês na próxima.